Olá, estamos começando mais um No Alvo, e o No Alvo de hoje é com Carlos Arévalo, o Carlito, que tem um currículo vasto. Ele é cineasta, a gente vai discutir sobre a vida dele e dentre as outras várias funções que ele tem, né, gente? E hoje, para apresentar comigo, Ana Borgato. Olá, Ana. Olá, Ítalo. Olá, Júnior Totti. Olá, Ítalo. Muito obrigado por mais uma vez estar participando aqui com você. Vamos lá, então. Quero começar. Pode começar eu ou não? Vamos lá, pode começar. Eu quero então. começar o seguinte. Sobre a sua vida na parte da paixão pelo vídeo, pelo audiovisual. Começou desde cedo isso, Carlos? Então, olá a todos, é um prazer estar aqui. Né? Na verdade, eu estou acostumado sempre a estar atrás das câmeras, né? Eu não me dou muito bem, às vezes, na frente, porque eu sei como a câmera tem 10 olhos, e eu sei, na verdade, é um mundo assim que sempre me fascinou. Eu tenho influência do cinema pelo meu pai é ator, né? Então ele sempre esteve à frente das câmeras. Ele queria que eu também estivesse à frente das câmeras. Então quando eu era criança, a gente morava em São Paulo, ele me levava para casting, fiz vários comerciais quando criança e tal, mas aí depois crescendo eu fui me apaixonando, né? Pelos equipamentos, né? Pela técnica, e aí eu fui estudando, né, e sempre trabalhando com a fotografia, né, em movimento. Eu sempre montava aquelas animações com papelzinho, né. Então, o que me fascinou mais foi estar atrás das câmeras, né. E aí eu fui procurando estudar, né. A primeira vez quando eu tive contato foi logo adolescente, com 16, 17 anos, na cidade de Presidente Prudente. Meu pai foi chamado para trabalhar lá, na TV a cabo, lá Via Cabo Produções, e aí eu comecei como assistente de iluminação, Caboman. Na época, a iluminação, as câmeras eram precisavam de muita luz, né? Então a gente tinha aqueles holofotes e tinha os cabos, então o iluminador e o Caboman com metros de fio. De repente, num carnaval lá que a gente gravava no tênis clube, na Ápia, cruzando aquele salão com cabo no meio das pessoas, né? E aí depois eu passei para iluminador, né? Depois eu passei, um dia que o cinegrafista ficou doente, eu precisava de um cinegrafista e já estava mais ou menos atento a toda aquela técnica, e eu passei a cinegrafista e não parei mais, né? Desde a edição não linear, que era com vídeos e fitas. Hoje que a gente vê a tecnologia, com um cartãozinho você tem 64 GB de imagem, Full HD, né? Naquela época não existia isso, né? Era uma câmera, uma TIC, né? Que era uma câmera enorme, com um VTzão do lado que você gravava, que tinha o operador de VT, né? Então, a tecnologia de 20 anos para cá evoluiu muito, e eu acompanhei essa mudança da tecnologia não linear para digital, né? E esse mundo é muito fascinante, porque você não consegue dormir tranquilo. Você dorme hoje, amanhã apareceu uma nova tecnologia, né? Eu, com a produtora hoje, eu reinvisto a cada 3, 6 meses de equipamento. Quando você vê, comprou um equipamento, daqui a pouco está saindo outra tecnologia. Hoje a gente está em Full HD, já tem 4K, né? Já tem aquelas câmeras mirrorless, então aí você vai vendo, cara, né? Mas é fantástico, porque não é só a qualidade, mas existe o quê? Existe todo um artefato atrás, né, de um simples enquadramento. Né? Eu procuro falar que eu trabalho com cinema, ouso falar que eu trabalho com cinema, porque eu sempre procuro usar o que eu aprendi, né, nas produções que eu fiz. Né? Desde de um simples aniversário, ou um casamento, eu procuro criar como se fosse um filme. E dentro do cinema a gente tem o cinema é considerado sétima arte, não é? Sim. Por quê? Porque ele envolve todas as outras artes. Ele tem a dança, ele tem a pintura, ele tem a literatura, ele tem a música, ele tem tudo isso. Então, quando você está gravando uma cena, quando você enquadra, você diz, naquilo eu tenho que incorporar tudo. Isso se chama audiovisual, né? Nós temos o áudio e a imagem. Né? Então, existe a diferença. Qualquer um pode, hoje, pegar um celular e fazer um filme. Né? O que você tem que ter atrás é o talento, né? De quem está atuando, né? De tudo isso. Bom, enfim, né? Mas a ideia é isso. Vocês perceberam que eu posso ficar falando aqui 3 horas sem parar, né? E na verdade isso aqui não é uma palestra, né?
é uma conversa, então vocês eu continuo. Mas a gente sempre usa para aprender, tá certo? Exato. A gente aprende todo dia com vocês. Com certeza. E quando você era pequeno, você disse que teve influência do seu pai. Você costumava brincar que você era cinegrafista, que era ator, alguma coisa assim? Ou você costumava as brincadeiras normais e depois você foi adquirindo isso com o tempo? Então, eu costumava brincar, na verdade, como eu era dono de cinema. Porque eu tinha um projetorzinho 8mm. As primeiras gravações minhas, hoje eu estou com 37 anos, você imagina, na época não tinha a fita, nem existia fita ainda na época. Existia, mas estava começando. Era 8mm, era um filminho de 8mm, 8:16 de película. Então você gravava aqueles rolinhos, né, naquelas câmeras e passava num projetorzinho 8mm, que eu tenho até hoje, esse projetor. Então, Funciona? Funciona. Né? Aí, inclusive, eu faço até... Precisamos lá visitar. Com certeza. Aí eu tenho uma coleção de projetores e tal. Inclusive, eu faço esse trabalho de passar de 8mm para digital, né? Aí eu pegava esse projetorzinho, eu passava e ficava vendo as imagens, filme do Popeye, filme do Mickey Mouse e tal. E eu tinha o sonho de ter um cinema. Bom, o que eu falo, quando a gente coloca um objetivo na cabeça, aqui em Assis, quando eu voltei em 2001, que eu recém-formado, né, eu tive o convite para tocar o cinema municipal. E eu criei o projeto Cinema FAC. Fiquei durante 11 anos à frente do projeto, né, com algumas entradas e saídas por causa da administração e tal, mas como cargo de coordenador, eu restaurei os projetores, né, e comecei o projeto. E era um sonho de criança, né? Então, aí, enfim, eu realizei, enfim, hoje o projeto tá lá, ele tá parado, mas eu realizei esse sonho e fiquei quase 11 anos à frente, passando filmes. Deu para adquirir bastante conhecimento, né, desde essa época. Bastante. Como vocês disseram, tudo é um aprendizado. Eu entrei recém-formado em cinema, com formação em fotografia, né, para passar filme numa sala de cinema no interior. Quando eu olhei aqueles projetores de 1929, todos enferrujados e tal, eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Né? E aí, quando o diretor me convidou, ele falou assim, olha, Tó, a chave aqui, passa filme. Mas espera aí. Né? Não é assim. Aí eu procurei saber como que arrumava peças para essas máquinas Machava. Eu fiz um curso de técnica e mecânica quando era adolescente, no industrial. Isso me ajudou. Então, você fala, são coisas, não importa o que seja, alguma coisa sempre vai te ajudar. Né? Eu queria estudar cinema, mas o que me serviu o curso de técnica e mecânica em torneiro mecânico que eu fiz? Olha lá, eu peguei todas as peças que precisava, fui junto com o torneiro e a gente refez o projetor. Um projetor enorme. Vocês já foram no cinema municipal? Eu conheço. Então, você viu o que é. Aquele projetor foi inteirinho refeito, com peça e tal. E aí, a partir disso, eu fui aprendendo como projetar, onde conseguir os filmes. Eu tive que entrar em contato com as distribuidoras. Foi um processo muito lento, mas que me abriu muito o mercado e também os contatos profissionais. Então, foi muito importante também, esses 11 anos, lidar com gente é maravilhoso. Você aprende com as mostras. Né? Tinha parceria com o consulado francês, onde trazia mostra de cinema francês, cinema iraniano, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Leon Kakoff. Então, você imagina a carga cultural. Né? E eu sempre digo, viagem, cinema, filmes e livros. Né? É o melhor investimento que você tem na sua vida. Né? Quando você assiste um filme, você imagina a carga de informação que você adquire cultural, ou do filme estrangeiro, a gente tem as expressões culturais, que é muito parecido com as viagens, onde você viaja uma outra comunidade, uma outra cultura, você acaba aprendendo. Né? E isso é o que enriquece, isso te enriquece como profissional. E o cinema, eu sou muito, muito pequeno ainda dentro dele. Né? Eu digo que alguns amigos meus brincam, falam, quando eu vou te ver no Cannes, quando eu vou te ver no Oscar. Eu falei, cara, você não vê, é difícil você ver um diretor novo. Realmente ver um diretor, ou talvez ou esteja mais inserido no meio, ou talvez mais de idade. Por quê? Porque é muito difícil. Mas por que não? Mas é muito difícil você coordenar, é como você saber, é como você ser um engenheiro de obras, numa construção. Né? Você tem que ter conhecimento de tudo.
Então eu tenho que entender muito bem de música, eu tenho que entender muito bem de iluminação e tudo, sabe? Então você tem que coordenar tudo isso. Né? Eu fiz algum trabalho recentemente, que foi o João e o Mundo, recentemente, faz 2 anos. Porque o cinema a gente não fala, né? Você faz um trabalhinho a cada 2, 3 anos, com muito custo, produção independente e tal. O João e o Mundo participou do Mapa Cultural, ganhou o Mapa Cultural, um curta-metragem que se fala sobre um tema contemporâneo, que é o Facebook. Não sei se vocês chegaram a assistir. É uma coisa que acaba se perpetuando, né? Não tem como morrer ele ficar no esquecimento. Sempre vai estar, de certa forma, sendo utilizado. Exatamente. Você deixa um legado, né? É como plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. O duro é regar a árvore todo dia, criar o filho e alguém que lê o livro, né? Mas o filme é mais ou menos assim. A gente tem um filme, mas a gente não sabe se alguém vai assistir. Você falou de algo bastante interessante, que você é pequena ainda, falamos de Hollywood, várias produtoras enormes, gigantes, mas esse é um sonho seu ou não? Não é um objetivo. Eu acho que o sucesso não é um objetivo, ele pode ser uma consequência. Hoje a produtora, 70% da produção são filmes sociais. Né? É o que me ajuda a manter a produtora aqui no interior e é o que me ajuda a investir em tecnologia e equipamentos e capital para poder fazer a cada 2, 3 anos um bom filme. Né? Quando eu montei a produtora aqui, o objetivo foi sempre trabalhar com documentários e filmes. Só que assim, quando a gente voltou para Assis, eu estava em Buenos Aires. Aí a minha esposa falou assim, Carlito, vamos voltar para Assis. Eu falei, cara, o que eu vou fazer em Assis? Eu não tenho terra para plantar cana. E agora, José? Eu não tenho legado, não tenho família aqui que me apoie, nada. O que eu vou fazer? Aí falaram assim, não, olha, não importa. Se a gente tiver que vender sal no deserto, se você fizer com amor, você vai vender bem. Exato. E foi a partir daí que você começou a trabalhar com aniversários e festas assim? Então, aí eu comecei a trabalhar com projetos, com ONGs. Uma delas foi a Circos. A gente começou a fazer os documentários do encontro de palhaços e tal. Né? Aí, nesse inteirinho, nesses meses, me apareceu... desculpa, mexi aqui. Nesse meio termo, apareceu uma colega e falou assim, olha, você não filma meu casamento? Eu falei, puxa vida, eu quero fazer um casamento, mas eu tinha aversão a casamento. Aquelas fitas de 2 horas, que meus amigos, você não foi no meu casamento, vamos assistir em casa. Você ficava vendo assim, 2 horas olhando, aquela fita interminável. Não tinha graça, não tinha encanto. Eu falei, eu posso viajar na maionese, fazer uma coisa diferente, fazer uma abertura com a câmera girando em volta, como se fosse uma abertura de um filme, o pôr do sol. Eu falei, faz do jeito que você quiser. Cara, daquele filme que eu fiz, todo mundo casou naquele casamento. Depois, as madrinhas e tal, fizeram o filme de casamento. O amor que você coloca no trabalho, né, Carlos? Exato, e criou uma coisa assim, autoral, né? Diferente. Então não era já um filme de 2 horas, mas era um filme de 30, 40 minutos, com começo, meio e fim, com cena de making off, com cena de abertura, sabe? Com os créditos no final, com todo mundo. Aí você olha... E quem não casava tinha vontade de assistir porque era uma história, né? Então, e é tão difícil ter vontade de ver o Vontade filme. de casar? Não era isso que eu ia falar. É tão difícil você pegar um DVD de quem casou e ficar vendo que negócio lá, 1h30, 2 horas, é chato, né? Fica maçante, imagina, né? Maçante. Hoje... Pra quem tava lá, às vezes é legal, mas só quando aparece. E hoje você tem um filme, você tem um trailer de 2, 3 minutos, que você coloca, é uma coisa impressionante, em 2 dias dá 10 mil views. Quer dizer, então, será que essa pessoa tem 10 mil conhecidos? Não. Mas são 10 mil pessoas que querem ver como ficou o casamento dessa pessoa. Quer saber a história, né? O aniversário, enfim, todos esses trabalhos. Então, é isso. Aí começou o processo de trabalhar filmes sociais aqui. E hoje me diz, hoje eu estou bem aqui, estou feliz, porque aqui Assis tem uma qualidade de vida. Quem vai para São Paulo, quem vai para o Rio, sabe o inferno que é estar no trânsito, né? A questão da violência, essa coisa das pessoas estão tensas, as pessoas não sorriem. Aqui as pessoas sorriem, as pessoas param no supermercado para conversar, né? Em qualquer lugar você está em 10, 15 minutos, né, da cidade. Olha que gostoso. Eu posso almoçar em casa com a minha família. Então, isso é a qualidade de vida, que às vezes a gente não dá valor quando a gente está no outro lugar, né? Então, é isso que eu prezo aqui. A gente vai chamar umas fotos, Vamos mostrar lá. umas fotos para você. Comentar.
deu uma pesquisada no Facebook ali. Uma stalkeada. Não tem nenhum nude meu, não, né? Não. Não. A gente evitou. O horário não permite. Ai, famoso que legal. Henrico. O Henrico, Aniversário de 37 37 anos. anos. Você tá com 39, você falou? Não, 37. 36, né? É que eu comemorei o ano que vem já. Não, foi agora, foi em dezembro agora. O bolo representa mesmo. Você viu, foi uma surpresa da minha esposa. Quem fez foi a Belinha lá do Empojasc. Ai, uma Ah, e eu fiquei... Acho que esse bolo representa muito pra você. Foi Foi meu uma presente. festa surpresa? Foi uma reunião de amigos, né? E aí, quando eu vi, o bolo foi surpresa. Né? Você ficou mais representa encantado com o bolo, né? Foi, Ele cara. representa muito a sua vida, aquele bolo, né? Apresenta a caquete, né? A que a gente- película. A película foi muito legal. E foi um rolo, foi bem retrô, né? Foi um rolo de película embaixo, né? Que legal. E tava maravilhoso o bolo, pena que vocês não provaram. Ano que vem, hein? Essa foto foi há pouco tempo, Foi né, agora, cara? foi semana que passada. Você foi fazer um trabalho lá, você foi passar fazer umas férias, como Não, que fui foi? fazer um trabalho. Esse, na verdade, é assim, todas as viagens que eu faço para fora, de Assis, exterior, eu levo minha família, porque é uma forma de eu estar aproveitando com eles também, né? E fui em Salvador, fui uma reunião de negócios lá, porque aí eu acabei levando a família, a gente ficou 9 dias, a gente conheceu toda ali, Itaparica, né? Aí essa foto aí no Pelourinho, né? Foi muito gostoso. Eu adoro a Bahia. Nossa, a comida, o cheiro, tudo cheira a dendê, né? Com coco, leite Chega de cheirando coco. dendê. O baiano, ele é muito receptivo, ele é muito feliz, né? Você viaja bastante? Eu viajo bastante. O seu menino também já fez campanhas com você, né? Já, e como ator. O que Quando o seu os pai passos do não vô. conseguiu com você, Tá você vendo? jogou teu filho, De repente né? vai que ele não gosta da frente das câmeras, vai para trás das câmeras, porque meu pai fazia isso comigo. Mas o Henrico, ele é ator, ele é um ator, assim, o ator é aquela que representa o personagem, né? Eu chego para ele, filho, agora... Na verdade, na gravação eu não chamo ele de filho, eu falo, Henrico, agora você vai fazer tal coisa, e ele faz. Aquela cena que ele tava chorando, Passou aqui na TV, a gente passou a campanha. é uma cena que ele fez, claro, a gente não... foi um trabalho que foi fantástico, né? A gente fez o casting com vários atores, quem escolheu o ator não fui eu, foi o cliente. Legal. Né? E ele também, entra um hall de 10, 12 atores e foi escolhido. Aí eu fico feliz, né? Porque eu já sei também como trabalhar, é uma pessoa que eu conheço mais, né? Ele fala que gosta, que ele quer isso Ele pra gosta. vida? Não, ele não tem como sabe. objetivo. Ele, na verdade, ele é de exatas, né? Eu sempre fui de humanas. 2 mais 2 para mim Percebe. sempre foi 5 e para ele sempre foi muito bem em matemática, em química, em ciências. Ele tem todo esse fascínio por exatas, né? E acho que para a área artística você... bom, enfim, a gente não sabe. A gente muda todo dia, né? Mas eu espero que ele escolha algo que faça bem para ele, né? E que seja nota que é feliz. o Carlos, pai, pro Henrico? Nota... Eu dando a nota... Não, você. Como pai. Olha, eu acho... Porque você é um pai muito presente, pelo que a gente tem ouvido e tem notado. Você é muito família, por onde você vai, você quer levar a família. Sim. O que isso representa para você? Eu na verdade, assim, com a minha família, eu procuro talvez não ser só o pai, mas ser o grande amigo, né? Eu sinto vontade, saudades. Se eu vim aqui, eu sinto saudades deles já, sabe? É uma coisa, é como seu melhor amigo, como sua melhor amiga. Você ter vontade de ligar e contar as novidades. Eu sou assim, a gente para na hora do almoço e almoça junto e conta o que a gente fez de manhã, o que a gente vai fazer à tarde. Então, assim, uma nota eu não sei se eu conseguiria dar, mas assim, eu sei que eu tento, mesmo, é aquela coisa, mesmo a gente errando, a gente tenta ser o melhor. No erro, a gente tenta acertar, né? E eu tento, assim, rever o que talvez os meus pais erraram comigo, e isso é natural, né? Então, meu pai, minha mãe me exigia que eu fizesse tal coisa. Então, talvez eu vou ser mais legal com ele e não obrigar ele a comer tudo, né? Porque minha mãe fala, tem que comer tudo. Mas quando você vê, você está fazendo isso, porque nós somos o quê? Nós temos a influência da nossa criação dos nossos pais. Às vezes você tem uma atitude e você acaba fazendo aquilo porque sua mãe falou que era isso, né? Então, a gente vai carregando toda essa coisa. E a gente não sabe. Talvez seja mais fácil para ele dizer a nota
né? Mas no final das contas a gente sempre dá 10 para os nossos pais, né? Que bom. E tem outra foto também ali. Você estava num aniversário. Junto com os Transformers lá. Sim, foi a gravação de um aniversário do Ricardinho e vieram os Transformers. Ficou encantado. Sim, na verdade as crianças ficaram até às vezes um pouco com medo, assim, porque é uma coisa impressionante. Os Real, adultos né? ficaram Olha o tamanho encantados. dos- E são personagens mesmo, são pessoas fantasiadas. Foi uma coisa que eu nunca tinha O visto. material que é feito eles lá. Ah, é tipo fibra de vidro. mesmo? Não é muito pesado, né? É leve, mas o movimento deles foi impressionante. E foi num momentinho que a gente deu uma parada para dar uma pausa. tietagem, né? E tirar uma foto. Porque durante a gravação é tudo muito tão rápido, mas aí o meu cinegrafista também, que estava junto, tirou uma foto. Foi muito legal. O Henrico deve ter ficado curioso, né? Então o Henrico Como que não pai? foi. O Henrico não foi. Não, foi só a nossa equipe. Né? Na hora que viu a foto, O Henrico falou, pai do céu, né? Então, né? Às vezes nos aniversários não dá pra gente levar, né? Mas foi uma coisa que ele ficou encantado. E uma equipe de São Paulo, foi muito legal. Você faz bastante aniversário de criança? aqui? Bastante aniversário. Que é aquela coisa também, né? E muita gente procura falar, eu não sei se eu queria filmar de aniversário e tal, mas depois que faz... O processo começa no casamento. Tem casais que eu já fiz o filme de casamento, depois ela ficou grávida, eu fiz o ensaio de gravidez, depois eu fiz o batizado, depois eu fiz o aniversário de 1 ano. Tem famílias que eu estou no 5º, 6º ano já. As bodas de ouro. Então tomara, né? Se eu conseguir estar lá até lá. A gente tem muita coisa para conversar ainda, para perguntar, para falar, mas a gente vai chamar um intervalo e já a gente volta. estamos de volta com mais um No Alvo. Hoje o nosso alvo é o Carlos. Carlos, quero agradecer a sua participação aqui, cineasta, e a gente vai falar um pouquinho de um depoimento que veio de encargo com você aqui. Vamos dar uma olhadinha no que ele preparou para você. Eu conheci o Carlito de uma forma muito inesperada, assim. Eu estava em um supermercado aqui em Assis, final da tarde, e o filho dele, o Henrico, veio, me cumprimentou, perguntou se eu conhecia o pai dele, e eu disse que não. Falei, quem que é o seu pai, né? Daí ele falou, meu pai é o Carlito Arévalo, vem aqui conhecer ele. Então ele pegou na minha mão e levou até o Carlito para a gente se conhecer, né? Daí, nesse meio tempo, a gente ficou amigo, fizemos alguns projetos juntos, né? Entre eles para a Prefeitura de Assis, que foi uma campanha para não dar esmola para os pedintes, né? Que ficam na rua e tal. E junto com a Secretaria da Assistência Social. E um projeto foi muito bacana, foi feito até com o Will, né, que trabalhou aqui na TV FEMA. E a gente tem alguns projetos em andamento agora, a partir de 2016. Bom, Carlito, só tenho a desejar felicidades para você, né? Aproveita esse dom que Deus lhe deu para que continue fazendo as pessoas sorrirem, né? E continue estudando, continue dedicando a sua vida à sétima arte, que vai ser um bem para a humanidade, vai ser um bem para todos os teus amigos que estão te acompanhando nesse trabalho árduo aí, pela caminhada na sua vida. Abraço. Danadinho esse Henrique, né, gente? Ele sempre foi assim, bem espontâneo, né? Foi do nada, isso ele já conhecia? Não, foi assim, estava no supermercado e aí daqui a pouco apareceu ele com o Cacá, ó, esse aqui é meu pai. Não sei, acho que tem coisas que acaba acontecendo são para ser, e precisa ser. Exatamente. E o Cacá é uma pessoa sensacional, né? Então, uma pessoa assim que é uma pessoa muito criativa, né? E ele é formado em processamento de dados aqui, se não me engano. E ele tem uma agência, né, que é a Contato Visual, que trabalha, é um cara extremamente criativo. Então, esse trabalho teve muito sucesso, que foi da campanha da Esmola, mas ele que concebeu tudo isso. Eu só fiz a parte de filmagem e ajudei na direção. Foi muito legal. E é legal isso, né? Quando você tem pessoas assim que você vai conhecer as pessoas do nada, né?
e depois você não consegue explicar o porquê e vão saindo ótimas amizades. Isso é muito legal. E eu gostei muito dele ter vindo aí, porque ele estava morrendo de medo de vir. Ele tá um pouco tenso, né? Mas é que eu falo. Ele falou, cara, eu não falo, mas por você eu vou. Eu falo, poxa, legal. Mas se ele falasse um oi, tudo bem, já tá valendo. E eu fiquei muito feliz. Câmeras, né? Também. É um amigo que marcou a sua vida, então você acredita que vai levar para todo sempre? Eu não costumo acreditar que a amizade vai ser eterna, né? A amizade é como um relacionamento, né? Não é porque eu estou casado ou porque eu estou namorando e aquilo eu tenho uma aliança, um papel que eu vou garantir, não. É uma conquista diária. A amizade é uma conquista diária. Eu sempre mudei muito. Eu morei em São Paulo, depois eu morei aqui, depois eu morei em Miami, depois eu mudei aqui de novo. Então eu sempre fui muito trocando e algumas amizades vão ficando. Amizades de infância, por exemplo, às vezes eu vejo, nossa, a gente estudou o primeiro grau junto, o ensino fundamental junto e estão até hoje amigos. Eu não tenho isso, porque meus amigos vão saber onde, né? A minha esposa, ela está lá e ela se reuniu esse final de semana com os amigos da adolescência. Puxa, olha que legal. Eu tenho alguns amigos, sim, que eu tenho contato, mas não, às vezes, eu não tenho, assim, um contato muito longo, até por questão geográfica, mas eu procuro sempre preservar e eu sou daquele que liga, e aí, tudo bem? Aí eu falo assim, tudo bem, o que você quer? Eu falo, não, eu só ligo para saber como você está, porque geralmente as pessoas ligam quando precisam de alguma coisa de você, né? Mas eu ligo para saber como que tá. Vamos tomar uma cerveja? Eu falo, não posso. Eu falo, vamos tomar um suco de laranja, então. Mas eu gosto disso, né? Eu gosto, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, a amizade. É o que faz a diferença no mundo hoje, né, Carlos? Exatamente. Acho que as pessoas precisam ter mais amor entre elas, né? E você falou que morou em Miami. Como que foi para você esse tempo? Também foi um choque cultural muito grande, né? Eu, na verdade, estava morando em Prudente, né? Trabalhando, estudando eu estava fazendo comunicação social lá. E aí me apareceu uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, através de uma amiga uma amiga nossa que tinha lá, que ela dava aula na faculdade. Falou, tá rolando uma bolsa, tal. Eu falei, caramba, será que eu vou? Eu estava para ir para lá e para ir na FEMS, em Paris, né? Tem a Universidade FEMS lá também de cinema. Aí eu falei, caramba. E eu gostei, como eu gostava mais da parte técnica, depois eu falei, depois eu posso fazer uma pós, né, em Paris. Eu fui para lá. Beleza. Só que eu cheguei lá e foi uma coisa muito louca, porque eu cheguei com o passaporte, né, o visto de estudante, com inglês, que eu sempre estudava aquele verbo to be, né, que você tem no colegial e tal, né, mas nunca com fluência, né. Mas também não fiquei muito fluente, porque Miami é uma cidade latino-americana, onde se fala mais espanhol do que o inglês, mas eu procurei, sabe, me especializar com o inglês. Né? Então você tinha panamenho na sala, panamenho, hondurenho, nicaragüense, cubano, tinha de tudo. Você tinha quantos anos nessa época, Carlos? Você estava com quantos anos nessa época? Eu estava com 18 anos. Tinha acabado de sair do Super colegial, novo. então. Eu comecei a faculdade quase com 16 anos, a primeira. Foi super cedo. Saí cedo de casa também, estava morando sozinho já. Né? Então acho que também foi um processo de amadurecimento meio que... Forçado também, forçado, né? Ter que aprender a cozinhar, ter que trabalhar para estudar, né? Porque eu nunca tive, assim, não tive condições de que meus pais pagassem uma faculdade para mim, então eu tinha que trabalhar num turno, às vezes 2 turnos, e a faculdade de manhã, às vezes faculdade à noite, então foi muito puxado, né? E aí eu fui para lá com $100 no bolso, travel check, e comecei. Então eu comecei na faculdade, comecei trabalhava em restaurante, isso foi muito legal porque eu aprendi muito da culinária. Hoje, que muitas vezes, quem sabe onde estão as panelas em casa sou eu. Você que faz o almoço, então, comida com mediterrânea, comida mexicana, comida... Eu falo que um dia, se não der certo, se parar a produtora, eu monto um restaurante. Vira um Você gastrônomo, cozinha né? bem, então? Eu gosto de cozinhar, não sei se eu cozinho bem. O dia que talvez eu faça uma comida para vocês, aí vocês provem, mas eu gosto de cozinhar. E sempre assim, eu pego a criatividade. Coisas exóticas, no caso. Não sigo a receita. Não sigo. Então, de repente, eu pego um pimentão, uma cebola e vou fazer, quando você vê, eu fiz um prato. Fiz um mexidão. Né? Mas é alguma coisa que eu tento enfeitar e tento fazer. Né? Isso é gostoso. E aí, eu trabalhei então nesses restaurantes, né? E aí eu fui fazendo a faculdade, depois quando eu me formei, aí eu voltei forçosamente aqui para CIS, minha mãe adoeceu e faleceu, né?
E aí tinha 2 irmãos menores de idade, onde eu tive que ficar cuidando deles aqui. E aí a vida continuou. Conheci a Viviane, formei família e fiquei por aqui. Tem né? alguma história lá da Flórida que te marcou? Tem. Eu trabalhava no restaurante no comecinho, isso estou te falando em 99, 2000, eu atendi 2 pessoas assim, que hoje... Uma talvez não é conhecida aqui, que é muito conhecida em Buenos Aires, que é o Marianito Mores, que é um pianista. É como se fosse um Roberto Carlos da música lá. Então, eu atendi ele e ele falou assim para mim, eu estava como busboy, né? Porque dentro do restaurante lá você tem algumas denominações. Tem o food runner, que é o que leva a comida, tem o busboy, que faz a entrega dos pratos, tira os pratos, e tem o waiter, que faz o pedido, só toma um pedido. Essas são 3 funções. Aqui eu não sei se tem, mas lá eu estava como busboy, depois eu passei para waiter. E nesse dia eu estava como waiter e eu tomei o pedido desse senhor. E ele chegou para mim e falou assim, eu estava falando em inglês, e ele falou assim, não, habla em espanhol, porque lá, assim, todo mundo se sente na vontade de falar espanhol. E ele falou assim, bueno, de onde estás? Eu falei, eu sou do Brasil, né? Ele falou assim, tá, pero tens um sotaque, porque o espanhol, ele tem, na América Central, um sotaque, aqui na Argentina é outro, na Espanha é outro, né? Então, você saca a pessoa como aqui, você sabe se a pessoa é do Sul ou do Nordeste, né? Aí ele falou assim, mas você tem um sotaque portenho? Eu falei, meu pai é da Argentina. Ele falou assim, então seu pai me conhece. Você me conhece, né? Eu falei, não. Como assim? Eu falei assim, fala pro seu pai que eu sou Marianito Mores. Aí eu cheguei, quando eu falei com meu pai, eu falei, não acredito. Marianito Mores, aí ficou doido assim, né? E esse foi um caso, e depois o outro, uma moça com um sotaque meio colombiano, atendi ela, mas já falava bem inglês. Ela disse assim, tá. Eu fiquei encantado, uma morena linda, né? Os cabelos assim até aqui. Que a tua mulher não veja essa parte. Ela sabe dessa história. Né? Eu falei, acostuma com o meu passado, né? Quem que era? A Shakira. Entendi, a Shakira. Só que ela não estava, estava começando Não tava a ser coisa... naquele auge, né? Não. Mas ela já estava fazendo o giro por aí e atendi ela. Que legal. Né? Tava ela, uma pessoa que eu não lembro quem que era, eu atendi ela. Depois, aí lá eu vi o Mick Jagger, né? Que tem casa lá também. Então, assim, pessoas assim. E depois eu morava a 6 quarteirões da praia, né? E só que em 3 anos lá, você me perguntar, eu fui acho que os 3 primeiros meses. Depois eu não fui mais na praia. Eu acho que todo mundo quem sonha em morar na praia, acho que é gostoso quando você fica um tempo. O paraíso também cansa, né? Então eu não tenho sonho de morar na praia, não. A gente adora a praia, mas a gente vai. Mas eu não fico nessa coisa de querer morar, porque você acostuma, você acaba não indo. Acaba enjoando, né? Acaba enjoando. É como uma mulher bonita, né? No começo você fica todo encantado, depois você acostuma. Ô Carlos, a gente tem mais um depoimento para mostrar para você da Berenice e você vai gostar também. Legal. Então, quando eu penso no trabalho do Arévolo, eu penso em um ditado que diz: trabalhe com amor e não trabalharás. Então, eu vejo muito disso no trabalho dele, porque as imagens, as coisas que ele faz, os serviços que ele presta, acabam sendo assim, na verdade, feeds que, com o passar do tempo, ficam na nossa alma para o resto da vida. Então, daí você consegue, às vezes no momento da festa, você não consegue sentir toda essa emoção, foge a você alguns detalhes. E quando você está assistindo o DVD ou o teaser da festa, você vê a sensibilidade que foi capturada a cada momento. E isso só alguém com alma de artista para fazer mesmo. Olha que legal. Esse feedback foi importante, né? É muito legal. É muito legal quando você percebe que você vai marcando, né, e vai registrando esses momentos da história. Isso é muito interessante. Quem aqui já participou de uma festa ou de um casamento sabe o quanto que é uma confusão de emoções e você não vê muita coisa, né? Então você deixa essa responsabilidade para os profissionais para captar. Então às vezes você não vê um detalhe. Por exemplo, um casal, quando eles estão no altar, eles não veem o que acontece, porque eles estão de costas para o público.
Tudo que acontece atrás fica de responsabilidade dos fotógrafos e dos cinegrafistas pegarem. No aniversário é a mesma coisa. No aniversário, quando você está lá, você está como anfitrião, você está recebendo as pessoas. Então, às vezes, você não consegue nem comer, né? Você não consegue nem ver esses detalhes. E aí a gente faz isso minuciosamente. A gente pega até o lacinho do guardanapo, sabe? O formato da flor, e vai pegando. E, claro, você lota um HD de quase 1 tera com imagem, né? Mas justamente para isso, para não passar nenhum detalhe despercebido. E é legal isso que isso sempre, tem muitos clientes que veem isso, se emocionam, né? Isso, como eu digo, isso não tem preço. Precisa ter um olhar minucioso e atento para cada detalhe, né? Quando você começou a ter esse olhar, foi através de algum casamento, alguma festa, ou você já tinha desde a sua adolescência? Eu acho que isso vem da influência que você tem na sua infância. Eu devo essa minha sensibilidade a talvez as músicas que meus pais colocavam. Eu acompanhava, assistia os filmes de arte, né? Então, assim, sempre fui muito influenciado pelo cinema francês, o cinema europeu, né? Então, assim, eu era criança, eu chorava vendo um comercial do Itaú, sabe, do Bamerindos na época. Aí eu falei assim, moleque tem problema, vamos levar no psicólogo. Né? Não tá bem. Aí hoje eu olho uma árvore assim que eu plantei na frente de casa, eu fico olhando, é um ipê, né? Ele fica florido. Aí você fala assim, e aí para e me pergunta, o que você está olhando? Eu falo, estou olhando a árvore. Eu não estou falando que eu estou olhando a árvore, eu falo, estou olhando uma vida que emerge da terra nas suas formas suntuantes e tal. O outro fala, meu, é uma árvore, né? É uma árvore. Então, para mim, é muito mais que uma árvore. Então, eu consigo observar aqui e ver. Eu vejo, de repente, a cor do seu sapato, a sua pulseira. São detalhes que a gente está acostumado a ver tudo. É muita informação, né? Mas você tem que desconstruir essa imagem, né? E falar assim, peraí, eu vou fazer a leitura sua, a sua fisionomia, os seus trejeitos, o seu olhar, né? No olhar você consegue perceber se a pessoa ela está sendo sincera, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está encantada com o que você está falando ou não, né? O corpo fala, né? Eu fico interessado, a sair de foco agora, não, é foco automático. Né? Então é isso. E esses detalhes não adianta. É como num quarto, se você for na produtora um dia, você vai ver. De repente ela está organizada, mas no geral ela não fica organizada. Mas na organização eu sei onde está aquilo naquele lugar. Então você faz aquela leitura, né? Dentro da sua desorganização você cria a sua organização. Né? E a imagem é isso. Eu posso pegar vocês três aqui ou fechar em você. Eu posso destacar na cor do seu batom. O que eu quero mostrar? Né? E como a Berenice disse, a gente tem que encantar, a gente tem que emocionar. Né? A pessoa ela tem que olhar aquela obra e falar, meu Deus do céu, a festa ficou bonita, isso ficou mais bonito. Eu fiquei bonita, porque nós somos muito autocríticos, né? Mas a pessoa não gosta, mas olha que bonito que eu fiquei, através de técnicas. Né? Então, a gente tem que pegar e contar essa história, como um filme também. Quem não assistiu um filme uma vez e tentou se imaginar como aquele personagem? Né? O rapaz beijando a mocinha, você se imagina no lugar da mocinha, você no lugar do super-herói, né? Ou você no lugar daquele cara que superou. Então, é isso, a gente projeta, e é isso que a gente procura fazer. E isso é através do quê? Da sensibilidade. Você se vê fazendo outra coisa? Olha, já faz, como eu disse, já vou para 20 anos quase que eu estou fazendo isso. Eu acho que eu não consigo. Talvez é um trabalho muito árduo, né? Mas me falam, você faz, eu faço com prazer. Né? Já tentei fazer outras coisas, já tentei trabalhar na área executiva de empresas. Na época que eu estava em Buenos Aires, eu trabalhei na IBM, trabalhei na Peugeot, né? Onde me contrataram por causa dos idiomas. Né? Aí eu estava ocupando um cargo de um engenheiro de sistema mainframe, para você ter ideia. Eu falei, cara, mas eu não tenho conhecimento de sistema operacional, né? Aqueles C++, COBOL, essas coisas e tal. Não, mas você fala idiomas. E para a gente é mais fácil ensinar uma pessoa a mexer num sistema do que ensinar um idioma. E é isso que me ajudou, mas também não saiu. Eu ganhava, claro, enquanto eu ganhava $60 trabalhando um dia inteiro
como assistente de fotografia num filme, lá eu ganhava 3, 4 vezes mais. Isso era o que Só você fazia que com amor. não tava. Aí eu fiquei mal, fiquei cansado, fiquei estressado, fiquei com labirintite, eu achava que era doença de velho, que, sabe? Tava andando assim, girava, falei, não, o que é isso? É emocional, né? Então, é uma coisa assim que e eu consegui provar para mim mesmo que tentando pseudo cinema fazer aqui, sendo um pseudo cinegrafista, um pseudo cineasta, porque para você falar cineasta você tem que ter um legado, e acho que eu não tenho isso. Claro, quem se forma na área de cinema acaba sendo cineasta como engenheiro na área de engenharia, mas eu acho que ainda estou muito longe disso, mas eu consegui provar para mim mesmo que eu consigo fazer, né? E não preciso trabalhar. Tem muita gente que trabalha com filmagem ou fotografia, que tem outro trabalho aqui, né? Que trabalha durante o dia numa coisa, e geralmente o pessoal nessa área é assim, tem um trabalho durante o dia e final de semana faz isso. Não, eu me dedico o tempo integral com isso, né? Então, e acho que o dia também tem 24 horas é pouco, porque é muita coisa para fazer. A gente tem mais um depoimento para te Legal. mostrar. Bem, eu sou Fábio Alexandrelli, nós estamos aqui para falar sobre Carlos Arévalo, cineasta. Como é que eu conheci o Carlitos, né? Eu lhe chamo ele dessa forma carinhosa. Eu trabalho com publicidade há 26 anos, né? Na frente e atrás das câmeras. Trabalhei com a Macan Erickson, W Brasil, DM9, DPZ e as grandes produtoras de cinema em São Paulo. Inclusive a primeira campanha que eu fiz com 18 anos, vou fazer 44 esse ano, foi as calças Lee, Velha é a Mãe, que a gente ajudou a produzir a campanha, e eu atuei na campanha que ganhou ouro no New York Festival, competindo com a Alemanha, com a França, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, e a partir dali foi uma série de campanhas, centenas de outras campanhas. E aí eu sempre trabalhei com comunicação partidária, né, nos bastidores, e aí eu fui chamado para assumir a presidência do PPL Marília e região. Eu precisava de um cineasta legal, descolado, para fazer uns vídeos. E foi aí que eu conheci o Carlitos. Eu tinha visto muita coisa, muitos cineastas, mas não eram cineastas na verdade, né? Eram pessoas que trabalhavam com a câmera apenas, né? Porque o cineasta tem toda uma linguagem, uma visão, uma abordagem. E o Carlos Arévalo tem uma visão fantástica, né? Nós produzimos 3, 4 vídeos, né? Uma entrevista inteira. Então, o Carlos Arévalo, eu acho que no interior, aí pegando 600 municípios, eu acho que é o cara mais bacana na área do cinema. Então, ele trabalha com cinema. Eu tenho uma frase dele muito boa que eu gosto, que é o seguinte, que ele fala que ele não filma cinema, que ele não filma casamentos. Ele faz cinema filmando os casamentos. Eu achei isso super bacana, super legal, e é verdade. Então, eu acho que o Carlos aí é uma joia. A TV Tem fala, né? Joias do interior, né? O Carlos Arévalo, eu acho que é uma joia do interior aí. Ele também teve outras experiências fora do Brasil. E é um cara aí que eu acho que vocês têm que preservar. E pode pegar no pé dele. Então, Carlos Arévalo, um abraço. E esse ano tem eleições, vamos trabalhar pra caramba, hein? Não vai ter como você fugir, não. Pensa no homem que fala, rapaz. Fala. Muita Legal. informação dada. Tá na área séria, na política também. Que história que é Legal, essa de também na eleição? fita, né? Legal. Eu acho interessante essa da área da política também. Eu sempre fui apartidário, nunca me envolvi. Trabalhei já em gestões políticas, mas sempre dizendo, olha, eu como profissional, inclusive já fui perseguido politicamente por isso, né? Porque eu não queria me filiar a tal partido e tal. E a gente sabe o cenário como está político hoje. Eu acho que antes de um partido você tem que ter pessoas íntegras, né? Pessoas que façam uma boa política dentro de um país que é tudo corrupto, né? Eu escutei uma frase esses dias assim que falou assim, olha, todo mundo vai lá protestar, mas vai com a camisa da CBF, né? E vai andando de Uber, né? E tem Sky Gato. Então, quer dizer, nós somos muitas vezes que estamos corrompendo, estamos quebrando, né, e corrompendo o sistema, mas enfim, é toda uma questão que é outra conversa, outro bate-papo. Mas eu acho assim que a cultura também, o cinema sempre teve atrelado à política. Você percebe no cinema da República de Weimar, uma parte do cinema alemão, cinema nazista. Nossa, o cinema deu uma guinada enorme na época do fascismo, né? Depois no Novelle Vague, no cinema francês, também com influência política. Aqui no Brasil,
Se vocês forem pesquisar o cinema, toda a parte no comunismo, da época do comunismo, gerou bons filmes, né, que Glauber Rocha, depois da época da ditadura também, né, todo esse cinema Veracruz, teve influência política. Até hoje, né, você vê que Ancine hoje é o que fomenta o cinema, né, o próprio ex-presidente Lula fez um filme também da história dele, quer dizer, você cria toda uma história, porque o cinema ele te coloca numa sala, sem interrupção, uma tela gigante, e ele te forma opinião, né? Como a TV, mas a TV você está aqui, ou você está com o celular, ou você lê qualquer coisa no celular, qualquer informação sem lastro, mas o cinema não, o cinema você está 2 horas ali, e eles estão colocando subliminarmente aquela informação. Isso, o cinema tem influência política. O cinema foi usado como ferramenta política, inclusive pelos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos sempre mostrou que ele é uma potência mundial através do cinema. Você vê que sempre está lá a bandeira dos Estados Unidos e o herói é norte-americano. Você conhece algum herói brasileiro? Algum herói da América do Sul? Não, você conhece o herói americano. É o cinema sendo usado como ferramenta política. Então, a política está aí. Né? A gente sabe que agora tem um outro patamar, hoje as pessoas estão se preocupando. E o audiovisual ele é importante para isso. Né? Porque hoje você coloca um político falando e as pessoas querem ver. Né? As pessoas querem analisar. Não chega aquele padrão clichê onde está, vote em mim, está dando número tal. Né? Então, eu acho que as pessoas querem ouvir mais. E é isso que a gente fez com o Fábio. A gente pegou e falou, agora fala um pouquinho sobre mais. Porque um político ele não tem que ser só um cara que vai pedir seu voto. O político tem que ser um cara sábio que vai poder orientar a sociedade para um politicamente melhor, né? Enfim, então é isso. Eu acho que... Ponto. Você gostou do bate-papo ou não? Cara, eu gostei, cara. É muito bom conversar, né? Eu sou, é o que eu falo, eu não falo da palestra quase, né? Mas assim, você vê que eu me perco e tal, e volto, e enfim... Mas eu acho que é gostoso a gente poder passar essa informação, né? E poder compartilhar isso. Como eu digo, a gente vai morrer um dia, né? E o que a gente vai deixar? Né? Você vai deixar o quê? O dinheiro? O dinheiro passa para outra pessoa. Você vai deixar imóveis, bens, você passa para outra pessoa passa a administrar isso, né? O que você deixa? Você deixa um legado. Olha, esse cara foi um grande cara, ele fez um trabalho legal, ele foi uma pessoa... Apesar que nem Veloz nunca vê falando mal de ninguém. Esse cara foi filha da mãe, não. Sempre foi uma boa pessoa. Mas enfim, mas tentar ser lembrado não por uma questão de ego, mas por uma questão de existência mesmo. Né? O que eu posso deixar de bem? Então eu tenho meus trabalhos comerciais, mas eu tenho meus trabalhos também que eu ajudo as pessoas. Né? Se eu puder ajudar uma entidade, se eu puder... com o meu trabalho, eu vou lá e ajudo. É a famosa frase, né? Que eu sou deixar marcas na vida das pessoas, né? Exatamente. Deixar marcas positivas ou negativas, né? Legal, né, Ana? Muito legal. Tô adorando, eu queria ficar aqui mais 3 horas. Mas o tempo é curto. Eu agradeço a sua presença. Foi um grande aprendizado, a gente aprendeu muito. Ainda mais a gente que é do audiovisual também. Muito obrigada. Legal. E espero que vocês tenham muito sucesso também. Muito obrigada. Igualmente, você quer finalizar com alguma mensagem para o pessoal de casa? Uma frase que talvez eu uso sempre, que é, eu digo que o cinema nasce quando viver não é suficiente para explicar a vida. Então, de repente, quando eu consigo simplesmente viver, eu vou lá e faço uma obra, nem seja um micrometragem, um curta-metragem, mas ali eu estou passando o quê? Sem interrupção, a minha opinião. Né? E a gente pode usar sempre o audiovisual para expressar isso, para tentar deixar, isso fica registrado. Né? Isso vai ficar, mesmo que você não esteja, alguém um dia vai ver, como muitas obras de grandes cineastas. Você olha e você fala, olha que ideia legal que ele deixou e que forma diferente de ver a vida. Então eu digo que viver só não é suficiente, mas a gente tem dentro daquilo que a gente gosta, né? Seja independente, não só no cinema, mas em qualquer área, né? Deixar esse legado para as pessoas. Obrigada, Ítalo. Valeu, obrigado. Também adorei. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada, Totti. Obrigado, Ana. Obrigado, Carlos. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, Carlos. Eu quero agradecer vocês também de casa. E o No Alvo fica por aqui.